Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a utilizarem o Filter Pro. O Filter Pro ele é um programa desenvolvido aí pela Texas Instruments que permite realizar o projeto de filtros analógicos utilizando amplificadores operacionais. O projeto aí de filtros ativos utilizando amplificadores operacionais, ele é um processo que às vezes é um pouco trabalhoso, envolve aí equações muito longas e várias tabelas de projeto. Então a Texas desenvolveu esse programa que facilita o desenvolvimento de filtros analógicos utilizando amplificadores operacionais. Esse programa atualmente era um pouco difícil de encontrar, então eu coloquei aí o link na descrição do vídeo para vocês poderem baixar e instalar o Filter Pro. O processo de instalação é bem padrão, é basicamente você abrir o arquivo, apertar Next, Next, Next e Finish e instalar o programa. O que eu vou ensinar aqui é como utilizar efetivamente o Filter Pro. Então, após ter baixado e instalado o Filter Pro, ele vai aparecer aqui no seu desktop. Vamos abrir. E quando você abre o Filter Pro, ele já aparece como se fosse um guia de projeto, em que tem 4 etapas e nessas 4 etapas você vai especificar o filtro que você quer projetar. Na primeira etapa, você especifica o tipo de filtro que você quer projetar, que pode ser um filtro passa baixa, um filtro passa alta, um filtro passa banda, um filtro rejeita banda e um filtro passa tudo. Neste exemplo aqui, eu vou projetar aqui um filtro passa baixa. Então, quando eu seleciono o filtro passa baixa, aperto aqui em Next para a próxima tela, em que nessa próxima tela eu vou apresentar as especificações do filtro. Neste caso, nessa tela, você vai setar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o ganho do filtro, ou seja, qual é o ganho que o filtro vai dar na banda de passagem. Você tanto pode especificar o ganho em volt por volt como em dB. Neste caso aqui eu vou projetar um filtro, por exemplo, que tem um ganho de 5 volt por volt e ele aqui já apresenta o ganho em dB também. No caso aqui 13,97 dB. O segundo parâmetro aqui é a frequência da banda de passagem, ou seja, a frequência no qual o seu filtro vai garantir a passagem das componentes de frequência. Nesse caso aqui eu vou projetar um filtro que permita a passagem de sinais até 3.400 Hz. Esse terceiro parâmetro refere-se qual é a atenuação máxima que é dada na banda de passagem. No caso aqui eu vou colocar uma atenuação máxima na banda de passagem de 1 dB. Isso quer dizer o quê? Que até 3.400 Hz a atenuação máxima que o meu filtro vai dar nas componentes de frequência é de no máximo 1 dB. O próximo parâmetro a ser projetado aqui no filtro é a frequência da banda de rejeição, ou seja, a partir de qual frequência o meu filtro vai rejeitar a passagem de sinais. No caso aqui eu vou projetar um filtro para que ele rejeite frequências acima de 4.500 Hz. E por fim, o último parâmetro refere-se à atenuação na banda de rejeição. No caso aqui eu vou projetar um filtro com atenuação na banda de rejeição de menos 15 dB. Isso quer dizer que, para frequências acima de 4.500 Hz, o meu filtro, no mínimo, vai atenuar 15 dB. Após especificar o filtro, você aperta aqui em Next. Nessa terceira tela vai aparecer vários tipos de filtro, em que você vai selecionar o filtro de acordo com a ordem e o número de estágios. Neste caso, o Filter Pro me deu 3 opções de projeto. Ele me deu a possibilidade de projetar um filtro de Butterworth, um filtro de Chebyshev de 1 dB e um filtro de Chebyshev de 0,5 dB. O filtro de Butterworth tem ordem 7. O filtro de Chebyshev de 1 dB tem ordem 4 e o filtro de Chebyshev de 0,5 dB tem ordem 5. Nesse caso, a escolha da resposta do filtro, se vai ser Butterworth, Chebyshev de 1 dB ou Chebyshev de 0,5 dB, depende muito da aplicação. Sempre lembrando que a resposta de Chebyshev ele tem oscilações na banda de passagem, mas o corte do filtro ele é mais abrupto, diferentemente do Butterworth, em que na banda de passagem a resposta em frequência do filtro é plana,
mas o corte do filtro ele é bem suave. Então aqui é uma relação de compromisso que você vai ter que escolher. O filtro de Butterworth vai ter uma banda de passagem plana, mas a ordem do filtro vai ser maior. Já de Chebyshev você vai permitir oscilações na banda de passagem, em compensação a ordem do filtro vai ser menor. No caso aqui eu vou projetar um fio de Chebyshev de 1 dB. Então seleciona aqui, fio de Chebyshev de 1 dB e aperta em Next. E por fim, no quarto passo, ele pede a topologia do filtro. Quando você vai implementar filtros ativos, existem várias topologias de projeto. Você pode usar o MFB, o Saleky e o MFB com entrada diferencial. A diferença do MFB para o Saleky é que o MFB tem ganho negativo e o Saleky tem ganho positivo. Existem também algumas outras diferenças práticas de implementação, mas a principal diferença entre o Multiple Feedback, que é o MFB, e o Saleky é que o MFB tem ganho negativo e o Saleky tem ganho positivo. Usualmente o pessoal projeta filtros por Saleky, que é a topologia de filtro que eu vou fazer aqui. Então, aperta aqui em Finish, e quando eu aperto aqui em Finish, o Filter Pro já me mostra o projeto do filtro efetivo. No caso, o diagrama de circuito está aparecendo aqui, e aqui embaixo está aparecendo a resposta em frequência do filtro. Aqui a curva em azul é a resposta em magnitude, e a curva em vermelho é a resposta em fase. Então, se eu analisar aqui a minha resposta em frequência do filtro, eu consigo verificar que de fato corresponde a um filtro passa-baixa, atendendo às especificações que eu fiz lá no projeto. O Filter Pro, quando ele projeta o filtro considerando aqui, no caso, os valores dos componentes de acordo com as equações internas que ele tem aqui para realizar o cálculo. Todavia, na prática, você vai ter que utilizar a família de resistores. Então aqui nessa opção, onde tem componente tolerâncias, você consegue definir quais são a família de resistores e capacitores que você vai utilizar. Você pode utilizar os valores exatos, que tem erro de 0%, mas você pode utilizar outras famílias aqui, por exemplo, AE192, AE96, AE48, AE24, AE12 e assim por diante. A família AE12, tanto de resistores como de capacitores, ela é bem comum. Então você vai ter aqueles valores padrões, né, de resistores, 1K, 1.2, 2.2, 3.7 e assim por diante. Então eu vou usar aqui a família E12 de resistores e também de capacitores. Quando eu escolho aqui a família E12, ele já coloca valores comerciais da família E12 e aqui também já apresenta a nova resposta em magnitude e a resposta em fase do filtro, considerando esses valores comerciais. E a gente vê que basicamente não mudou a resposta em magnitude e a resposta em fase do filtro, indicando que esse filtro é relativamente bem projetado mesmo quando a gente utiliza valores comerciais. Aqui nessas abas eu tenho outras opções, então eu posso ver, por exemplo, a tabela aqui da resposta em magnitude, em que eu tenho aqui numa coluna a frequência, tanto em Hz como radiano por segundo, o ganho do filtro em volt por volt linear, a fase em graus e radiano e o atraso de grupo. Atraso de grupo é um parâmetro aí que, dependendo da análise para projeto de filtros, é importante. Só que é uma teoria um pouco mais avançada aí de filtros, não vale aí entrar em detalhe nesse vídeo, que é apenas um vídeo introdutório. E se eu clicar aqui, eu consigo exportar para o Excel e plotar essas curvas utilizando o Excel, o Python, o MATLAB e assim por diante. Se eu clicar nessa opção, BOM, apresenta aqui a lista de componentes que são necessários para implementar esse meu filtro. Aqui os resistores, os capacitores e também os amplificadores operacionais que são necessários. Aqui os comentários, eu posso escrever um conjunto de comentários do projeto de filtro, então posso dizer, esse projeto de filtro é para tal aplicação e assim por diante. E se eu clicar nessa opção Design Report, ele vai gerar um arquivo que eu posso imprimir aqui, clicando nessa impressora, em que esse arquivo é basicamente o arquivo de projeto do filtro, em que ele vai apresentar o diagrama esquemático, a resposta magnitude e também a lista de componentes necessários para implementar esse filtro.
Se eu quiser salvar o filtro que eu acabei de projetar, basta vir aqui em File e Save Design. Quando salvar, basta eu colocar o nome do projeto do filtro e fica salvo para eu poder abrir novamente. Muito bem, se eu quiser criar um novo projeto, eu vou aqui em File, New Design. Ele vai perguntar se eu quero salvar o projeto atual. Nesse caso aqui eu não vou salvar. Eu vou iniciar um novo projeto porque eu vou apresentar outra forma de você realizar o projeto do filtro. Nesse caso aqui a gente passou as especificações do projeto do filtro e o Filter Pro ele conseguiu calcular a ordem do filtro que era necessária para atender aquelas especificações. Só que tem algumas situações em que você já tem a ordem bem especificada do filtro. Aí nesta situação, neste caso, você não precisa passar aqueles parâmetros para o Filter Pro poder determinar a ordem do filtro. Você já pode especificar a ordem do filtro de antemão. Então, vou aqui projetar um filtro passa alta. Então aqui no tipo de filtro eu coloco um passa alta. Veja que aqui na figurinha ele já coloca a resposta em frequência do passa alta. Aperto em Next. E aqui na segunda etapa, onde tem especificações do filtro, eu posso vir aqui nessa última opção, onde tem Filter Order. Quando eu clico nessa opção, eu já posso especificar a ordem do filtro que eu quero. Então eu vou, por exemplo, especificar um filtro de terceira ordem. Certo? Então eu clico nessa opção e seleciono terceira ordem. Quando eu clico aqui, veja que algumas opções aqui de cima elas foram desabilitadas. No caso, a única coisa que eu posso especificar desse filtro é o ganho, a frequência da banda de passagem e a atenuação permitida na banda de passagem. No caso aqui eu vou projetar um filtro, por exemplo, que é um filtro passa alta, nesse caso, que permite a passagem de sinais acima de 8.500 Hz. E eu vou colocar aqui a atenuação na banda de passagem de 2 dB. O ganho do filtro eu vou deixar 1 volt por volt, que é correspondente a 0 dB. Vou clicar aqui em Next. E nesse caso aqui, todos os filtros que o meu Filter Pro dá de opção, eles são filtros de terceira ordem, porque eu já especifiquei que o meu filtro é de terceira ordem. E aqui ele apresentou várias opções, né? O filtro de Bessel, o filtro gaussiano, o filtro de Butterworth, filtro de Chebyshev e assim por diante. Neste caso aqui, gente, eu vou colocar como sendo um filtro de Butterworth, ok? Então seleciono aqui a opção do filtro de Butterworth. Nesse caso aqui, o Filter Pro, como eu já especifiquei a ordem, todos os filtros têm a mesma ordem. Aí aqui a gente tem que analisar realmente qual a melhor resposta em frequência para atender os meus critérios de projeto. Então eu vou aqui selecionar um filtro de Butterworth, vou apertar aqui em Next, e aqui novamente eu seleciono a topologia do filtro. Pode ser MFB, pode ser Sunley Key ou pode ser MFB diferencial. Para diferenciar do outro projeto que eu fiz com Sunley Key, eu vou fazer aqui o projeto usando o MFB, o Multi-Feedback. Então eu vou clicar aqui em Finish e novamente o Filter Pro apresenta a tela do diagrama de projeto, a resposta em magnitude e a resposta em fase do filtro. E eu posso, da mesma forma, aqui em componente tolerâncias, colocar a família de resistores. No caso aqui já está automático que ele puxou do projeto anterior. Certo? Já está aqui selecionado o E12. Mas se, por exemplo, eu estiver usando a família E24, eu posso selecionar aqui E24 e o Filter Pro automaticamente já recalcula os valores dos componentes para atender a família E24. Se eu quiser os valores exatos, os valores obtidos da fórmula, eu seleciono essa opção exata, em que ele apresenta os valores exatos que são obtidos a partir das fórmulas de cálculo do projeto de filtro. Nesse caso aqui eu vou deixar a família E24, que são valores comerciais também. Novamente, aqui eu tenho as opções de exportar os dados da resposta em frequência do filtro, a lista de componentes, os comentários do projeto que eu posso escrever e o Design Report, que é o projeto do filtro. Então, pessoal, creio que está bem claro como se utiliza o Filter Pro. É uma ferramenta muito boa de projeto, facilita bastante nossa vida, principalmente porque projeto de filtros ativos é um pouquinho complicado de ser feito. O vídeo fica por aqui, conto com todos num próximo vídeo e até mais.